Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de português, nós iremos falar sobre os sinônimos e os antônimos. O que são os sinônimos? Sinônimos são palavras com um significado parecido. Por exemplo, alegre e contente. A gente consegue perceber que o significado dessas palavras são parecidos e eu chamo essas palavras de sinônimos. Belo e bonito. O significado também é parecido. Feio e horroroso. Diferente do sinônimo, dos sinônimos, nós temos os antônimos, que são palavras com sentido contrário. Aqui, nós temos mal e bem. A gente consegue perceber que o sentido da palavra é totalmente diferente. Claro e escuro, acontece da mesma forma. Noite e dia, também é diferente. E eu trouxe aqui para vocês algumas palavras e nós iremos dar os sinônimos e os antônimos juntos. Então vamos lá, sinônimos de amar. Lembrando que sinônimos com um significado parecido. Gostar. O antônimo da palavra amar, ou seja, do sentido contrário, odiar. O sinônimo da palavra início, começo. O antônimo da palavra início, terminar. O sinônimo da palavra achar, encontrar, porque tem o mesmo significado. E o antônimo da palavra achar é perder. O sinônimo da palavra muito, bastante. E o antônimo da palavra muito, pouco. Sinônimo da palavra feio, horroroso. E o antônimo da palavra feio, bonito. Sinônimo da palavra grande, enorme. Antônimo da palavra grande, pequeno, porque eu quero dar o sentido contrário. Sinônimo da palavra longe, distante. Antônimo da palavra longe, perto. Então, quando eu falo sinônimo, eu quero falar da palavra que tem das palavras que têm os sentidos parecidos. E quando eu falo de antônimos, eu estou falando das palavras que têm os sentidos contrários. Vocês irão fazer as atividades da página 128, 129 e 130. Então, vamos lá. No número 1 está assim, sinônimo e antônimo. Releia esse trecho do texto, As Nossas Brincadeiras. E o trecho está assim. Também brincamos de corrida de canoa, de competição para ver quem nada mais rápido. E vocês irão assinalar a palavra que tem o mesmo significado, ou seja, o sinônimo da palavra rápido. Qual é o sinônimo? Devagar, depressa ou lentamente? Vocês irão ver pelo significado da palavra qual é a palavra que tem o mesmo significado. No número 2, agora leia o poema a seguir e observe as palavras destacadas. Considere as duplas destacadas pelas cores. Fábricas dos sonhos. E está assim, A gente sonha colorido ou em preto e branco. Os sonhos são feitos de espuma, de água, acalanto, ou de matéria escorregadia. Os sonhos que se sonham de dia são diferentes dos sonhos da noite? A gente sonha dormindo ou a gente sonha acordado? E as palavras que estão destacadas, preto e branco, dia e noite, dormindo e acordado. Essas palavras têm o mesmo sentido ou sentido contrário? Elas são sinônimos ou antônimos? E vocês irão escrever na linha abaixo se elas têm os mesmos sentidos ou os sentidos contrários. Já na página 129, está assim. Releia mais um trecho de As Nossas Brincadeiras. Gosto de brincar de arranca-mandioca.
também. É assim, um grupo de crianças se agarra num tronco de árvore e uma criança de fora tem que tentar soltar alguém que está no tronco. Vale puxar pela perna e agarrar pela barriga. Eu uso uma pena de arara para fazer cócegas. Aí todo mundo solta rapidinho. Na letra A, veja os sinônimos de cada palavra destacada no texto, de acordo com o contexto. Gosto fica adoro. Agarra fica segura. Soltar fica desprender. Fazer fica provocar. Na letra B, está pedindo para vocês reescreverem esse trecho. E vocês irão fazer isso no caderno de português, tá? A tia vai reescrever essa atividade e vocês irão fazer no caderno. Então, não esqueçam de trocar as palavras, tá bom? Vocês vão reescrever todo esse trecho no caderno de português, trocando as palavras destacadas. No número 4, complete a cruzadinha nos espaços indicados com os antônimos das palavras abaixo. As palavras são bom, escuro, mentira, quente, baixo, barato, fechado e nervoso. Então, eu vou dar alguns exemplos e vocês irão fazer o restante. No número 1, bom. O antônimo de bom é mal. Lembrando que esse mal aí nós escrevemos com U, tá bom? E vocês irão procurar o número 1 aqui e irão escrever o antônimo de bom, que é mal. Aí vocês irão completar a cruzadinha. No número 2, antônimo de escuro. O antônimo de escuro é claro. Vocês irão procurar o número 2 e irão completar com a palavra claro. Número 3, antônimo de mentira, verdade. Vocês irão procurar o número 3 e irão completar. E assim com as demais palavras. Na página 130, está assim. Leia o trecho abaixo. O Alvinho andava mentiroso. Andava muito mentiroso. A mãe reclamava, a professora implicava e o pai dele, seu brigagão, já estava ficando furioso. Olha aqui, Alvinho, da próxima vez que eu pegar você mentindo, eu vou lhe dar um castigo que você nunca mais vai esquecer. Mas Alvinho não toma jeito. Não é que ele fizesse por mal, não. É que acontecia. Como naquele dia em que ele ficou vendo o campeonato de botão na escola. Esqueceu da hora e chegou em casa para almoçar às 2h30. Dona Branca não ficou zangada. Ela já estava zangada há muito tempo. E isso é hora de chegar, Alvinho? Nessas horas, a mentiradeira de Alvinho começa a funcionar. Sabe o que foi, mãe? É que lá na escola teve um furacão. Aí vocês, depois que terminarem de ler esse trecho, vocês irão responder a letra A, que está assim. Observe as palavras destacadas no texto, escreva um antônimo para cada uma delas, tá bom? Mentiroso, vocês irão escrever um antônimo, por exemplo, sincero ou honesto, furioso, calmo, tranquilo. Lembrando que o antônimo é com sentido contrário. E vocês irão escrever também das palavras esquecer, mal e muito. A letra B, vocês não precisam fazer. Na página 131, está falando G e G, perdão, tanto com a letra G quanto com a letra J. Então, vamos lá. Número 1. Leia os exemplos abaixo e observe as sílabas destacadas. Regina faz 8 anos hoje. Ela é um anjinho, mas quando come jiló, imagine a carinha que ela faz. Agora, leia as palavras em voz alta. Ó. Jato, jeitoso, jiboia, joaninha, justo, gato, gesto, girafa, gota e gula. Depois da leitura, complete as frases a seguir. Aí está perguntando, ó, a consoante, vocês irão dizer qual é a consoante, tem o mesmo som diante de todas as vogais. E qual é essa consoante? É a consoante J, tá bom? A consoante J, ela permanece diante de qualquer vogal, diferente do G. Se eu colocar o G com A, ele muda o som, ele fica G. Já o J não, ele vai continuar, ó, já, jé, gi, jó, ju. A consoante G tem o mesmo som da consoante J antes das vogais. E, I. Como eu falei, a consoante G, quando eu coloco com A, fica Gá. Quando eu coloco com O, fica Go. Quando eu coloco com U, fica Gu. Número 2.
Use as colunas e as linhas do quadro para juntar as sílabas indicadas, para formar palavras. Veja o exemplo. Aí tem um quadro e vocês irão escrever a palavra. A letra A já está pronta. A, vocês, ó, da primeira fileira, com o número 1, é a sílaba G. E depois, D2, lá na fileira da letra D, com o número 2. B, formou gibi. Da letra B, B1, eu vou olhar a letra B, que é a sílaba can. C2, vou olhar aqui, que é a sílaba G. B3, vou olhar lá na fileira da letra B, e é K, formou a palavra canjica, tá bom? Daí vocês irão fazer a letra C, que tá D1. D1 é a sílaba an. D3 é a sílaba jo. Vocês irão completar a palavra anjo. Vocês irão fazer com as demais dicas que tem aqui. Na última página do livro, que é a página 132, está assim. Número 3. Observe as imagens e leia as dicas. Depois escreva o nome de cada uma figura. Aí, na primeira dica, são as palavras com J. Que imagem é essa? Nós já sabemos que é o queijo. A segunda imagem é o jiló. A terceira imagem é a jiboia. Então, todas essas palavras vocês irão escrever com a consoante J. Na segunda, a dica para vocês é a palavra com G. Nós temos a girafa, geladeira e relógio. Então, aqui vocês sabem que essas palavras são escritas com a consoante G. No número 4, leia as palavras dos quadros em voz alta. Perceba as diferenças entre elas e organize-as em 2 grupos como indicado. Temos a palavra Regina, sargento, majestade, geleia, hoje, sujeito, ginástica, anjo, objeto, gentil e ajeitado. E vocês irão separar as palavras que têm a consoante G e as palavras que têm a consoante J. Bom, a atividade no livro termina aqui. Vocês irão fazer a atividade no caderno, lembrando que a primeira atividade é a continuação do livro e o restante a tia vai colocar também lá no PDF para vocês fazerem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tchau!